Olá, irmãos, a paz de Deus, Emerson Leão aqui, tudo bem com vocês, irmãos? Veja esse vídeo e eu vou comentar ele logo depois. A paz de Deus, meus irmãos, tudo bem? Hoje, dia 20 de junho do ano de 2023, estamos aqui na igreja situada na cidade de Santana do Itararé, estado do Paraná. Uma igreja no meio do mato, como os irmãos podem ver, onde Deus dá a graça do nosso irmão Wagner Mateus atender como cooperador de ofício ministerial. Aqui está um pouco da nossa irmandade que já chegaram. E no sábado que se passou, foi feita uma reunião às escondidas, planejada pelo nosso ancião Pedro Galdino e Jean Marlúcio, apoiado por alguns outros irmãos do ministério, para que viesse tirar a liberdade do servo de Deus. O servo de Deus, ele é empresário do ramo alimentício. Na pandemia ele veio a quebrar e veio adquirir algum tipo de dívida, qual ele está arduamente, de alguma forma, tentando sanar. Os irmãos, de uma forma covarde, de uma forma traiçoeira, acabaram manipulando alguns outros irmãos, fizeram algumas documentações falsas, afirmações enganosas, e vieram junto ao Conselho de Anciões de Apucarana, que rege o nosso estado, a afastar o servo de Deus do seu ministério. Nós, membros dessa casa de oração, não concordamos com o ato traiçoeiro, pois ele fere arduamente o código de ética do ministério, onde fala que quando há uma acusação, a pessoa que está sendo ali lesada, ela tem um amplo direito de defesa e tem que ser avisada antecipadamente do que está acontecendo, e o que não foi feito aqui. Então nós, irmãos que tomam som da ceia nessa casa de oração, tomamos a decisão de fechar a igreja, tá? Então, nós estamos filmando aqui, a igreja está fechada. Os cultos é toda terça-feira. Essa igreja, ela só volta a ter culto após o Conselho de Ancião do Estado do Paraná, cidade de Apucarana, o irmão Santino e demais anciões, irmão Silvério, irmão Carlos e Astorga, e o Conselho do Brás, composto pelo irmão Cláudio Marsola, irmão Silvano, nos ouvir, irmão, porque o que está acontecendo aqui nada mais é do que uma perseguição espiritual por tudo que Deus já fez nesta igreja, e uma perseguição, vamos usar o termo assim, política contra o cooperador, tá bom? Porque sabemos de atos do ancião, irmão Pedro Galdino, de corrupção, de extorsão, de tentar vender ministério, de negociar, né, de fazer algumas coisas, e tudo isso temos provas infundáveis da pessoa dele. Então nós queremos que o Conselho de Ancião nos ouça, e após ele nos ouvir, os cultos nessa localidade voltam ao seu normal. Caso contrário, essa igreja vai ficar fechada. Dia de culto, né? Vamos fazer campana na frente da igreja, certo, irmãos? Vamos tomar toda a providência necessária que vai ser preciso para essa igreja continuar fechada enquanto o nosso cooperador, irmão Wagner Mateus, não for reconstituído no ministério como deveria. Se o servo de Deus tem algum problema financeiro e precisa, de alguma forma, acertar as suas contas, deve dar um prazo para o servo de Deus, como manda o estatuto da congregação, para que ele possa regularizar a sua situação. Porque a irmandade que aqui congrega, mesmo sabendo da dificuldade financeira do servo de Deus, mesmo sabendo da prova que ele está passando, a irmandade está com ele, a irmandade não desampara ele. Então nós não aceitamos meia dúzia de ancião que nunca pisou o pé aqui, ó, nunca andou 35 quilômetros de terra para vir congregar no meio do nada, do lado dos eucaliptos, vir falar o que pode e o que não pode na nossa igreja. Tá certo, meus irmãos? Deus abençoe. Como diz aí no vídeo, uma congregação afastada da cidade, né? Ele ainda se refere a ser no meio do mato, porque quando você fala na região do Paraná, você vê grandes igrejas, né? Aquelas igrejas com uma aparência luxuosa, né? Uma igreja muito bonita, por sinal. E aí, nesse caso aí, é uma igreja afastada, então, em situações difíceis de chegada, né? Então é um lugar que muitos não têm acesso, às vezes nem vai visitar muito,
esses das grandes cidades. Então veja a situação. Quando eu falo aqui, né, eu peço que os irmãos não fiquem assustados com esse tipo de coisa que vem acontecendo, mas é que quando a gente coloca só aqueles vídeos que você vê nas outras plataformas, de maravilha, graça maravilhosa, o melhor lugar para estar, né? Quando você vê as pessoas cantando naquelas igrejas gigantescas, né? Essas igrejas luxuosas, aí você pensa assim: onde eu tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. É assim. Então, independente do lugar, Deus vai estar, não importa onde você estiver, numa reunião familiar. Ali, às vezes, a visitação de Deus, né, a comunhão ali do Espírito Santo é muito grande e muito gostosa. Então, irmãos, quando eu falo dessa maneira sobre a obra de Deus, que é a graça maravilhosa que é nosso Senhor Jesus Cristo, independente de denominação, essa denominação é na qual onde eu estou já há muitos anos, né, desde que eu nasci, meus pais já eram dali há muito tempo. Então a gente comenta porque quando você fala para as pessoas que estão sendo enganadas em outras denominações, algumas denominações são sim boas de servir a Deus, são crentes ali servindo a Deus com excelência, assim como disse nosso irmão Cláudio Marsola. Ora, nós aqui, Congregação Cristã no Brasil, voltando a esse assunto, nós procuramos, não é que somos os melhores ou os únicos, tem muitos que também procuram servir a Deus com muita qualidade. Só que tem denominações que exploram as pessoas financeiramente, né, com promessas de cura, desde que você dê seu dinheiro, é sempre assim. A congregação tem sim os seus pedidos de coleta, claro que, né, todo o sistema tem que sobreviver de dinheiro, até os desigrejados, se eles fizerem uma reunião numa casa, eles têm que ter dinheiro para poder manter ali o que vai ser usado naquela casa, energia, água, né, limpeza. Mas, claro que às vezes exageram no pedido de coleta, mas não é obrigado, nunca foi obrigado. Só que quando você fala essas vantagens para alguma pessoa que você quer trazer na congregação, você também não pode ficar falando que é tudo mil maravilha, tudo que é, porque envolve homens, irmãos. Veja o que está acontecendo. Isso é coisa que nós estamos sabendo agora, advindo da internet, mas tem muita coisa, irmãos. Veja essa situação desse bairro aí, Santana do Itararé. É uma situação complicada, é uma situação difícil, porque quando a gente fala nesse tipo de coisas, né, que nem traz uns anciãos de fora, resolve tudo, não sabe nem o que está acontecendo ali. No outro vídeo meu, né, colocaram um diácono de outra cidade, onde já se viu isso? Nem conhece o povo, não conhece a Irmandade, não está junto. E esse vídeo também está falando sobre, olha a situação, ter que trancar uma igreja porque eles vão querer colocar outro no lugar. E fora o nepotismo, né, familiar, que às vezes tira para pôr um familiar. Tem um caso aqui na minha região acontecendo, eu quero saber mais, me aprofundar mais para trazer para vocês. Está acontecendo quase exatamente igual aí. Alguma acusação assim, porque quando eles acusam, eles levam a pessoa até um quartinho, né, chamam de quartinho. Mas você chega lá fora desse sistema, eles entram lá dentro e primeiro levam a versão deles para os anciãos mais velhos, mais antigos, né, os regionais. E a palavra de um ancião ali, ela é maior do que quando o outro for se defender. Não tem nem o que ver isso. A palavra de um ancião é maior. Então, a hora que ele entra lá dentro para se defender, ali a sentença já está feita. Independente do que ele vai falar, eles já resolveram. Diferentemente do que a Bíblia ensina, para trazer a testemunha de quem está acusando, né? Traz a testemunha frente a frente ali para ela falar. E você, a pessoa que foi acusada, tem que estar junto para se defender e falar o contrário. Quem é contra isso daí? Quem é contra isso que eu estou falando? Não, tem que ser escondido mesmo. É acusar e tirar o irmão sem saber, porque se falar, está falado. Quem é desse tipo aí? Isso aí é o pai da mentira. A mentira, dando lado ao pai da mentira. Lado ao maligno. Ele quer isso daí. Ele quer esse tipo de atitude. E está contente quando isso acontece. Dentro da igreja precisa ter sim mais espiritualidade, mais união dos irmãos, igual aí. Isso que eles fizeram, foram lá na frente, isso aí é a união dos irmãos. Porque a igreja tem que ter voz.
Porque senão não falaria ali quando vai acusar alguém, depois de entregar a igreja e ver o que a igreja decide também. Porque nas escrituras fala muito bem sobre quando vai corrigir alguém, né? Se ele aceitar a correção, morre ali o assunto. Mas se ele continuar no erro, fazendo coisas erradas, então ele é advertido, ele não quer parar, aí sim vem a disciplina. Agora o que acontece é o contrário, desse tipo aí. Isso aí acontece com pessoas comuns de banco, ou de músico, ou jovens. Jovens perdem a liberdade aí pelo namoro aí com seus 15, 16 anos e vai até os seus 30, 40 anos aí sem ser aceito. Agora você vai me dizer que tudo isso vem de Deus? Isso aí é amor à obra, é Jesus Cristo que quer que faça isso? Pensa bem. Essa situação que está acontecendo é justamente Deus mostrando a força que o homem tem para destruir o amor dele, destruir a esperança de um povo. Mas você, com a fé firmada em Jesus Cristo, com a fé firmada em Deus, né, colocando o seu joelho, dobrando o seu joelho todos os dias em oração, ou se você está na correria, se você não consegue fazer isso, alguma coisa te impede de fazer isso, está sentado no ônibus, está no seu trabalho, fale com Deus, mas não deixa de entregar na mão dele, que justiça seja feita em todos esses casos. Eu vou estar falando aqui nesse canal, vou estar falando aqui o mais breve possível do que está acontecendo por aqui, e os irmãos vão estar aí sabendo, se inteirando deste assunto aí também, qual vai ser o desenrolar de tudo isso. Vou deixar um hino para os irmãos aí, que eu achei que foi bem cantado, né, para combinar aí com o nosso interior de cada estado. E peço aos irmãos aí que se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente, irmãos. Verdade. Olha que a mensagem desse hino nos transmite. Muito bonita a mensagem. Palavras de fé, né, de confiança. De força. Olha só. E se rapaz, Deus é por nós, quem será contra nós? pois é. É. Vamos cantar então? Vamos cantar essa canção. Vamos lá. Vamos lá então.